futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Hoje é dia do estudante. Parabéns a todos. No oferecimento de Arcade Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSOM e Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira Futsal jogou ontem um sub-20 amistoso e vamos saber como foi esta partida. Tem também a final do Campeonato do Seminário, vem aí a final da Copa da Amizade. Vamos analisar mais uma vez a rodada do fim de semana em Baixa Grande. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União decacampeão pesqueirense em 1965, o Comercial campeão pesqueirense em 66, quebrando essa hegemonia do União. Tem o Campinense lá no Centro Social Urbano em 82 e tem o Juventude do Centenário, vice-campeão do Seminário em 2019. No Bloco Pernambucano hoje tem Jogo do Esporte, vamos trazer as novidades dessa partida. Tem notícias do Náutico, tem notícias do Santa Cruz, tem do Retrô, tem Carlinhos Bala se aventurando, tem também o Giro Nacional e Internacional com destaques para Libertadores, Flamengo foi eliminado, Sul-Americana, Copa do Mundo Feminina, o Giro de Notícias, a agenda do dia para cada rodada e muito mais. Mas antes eu quero dizer aqui que o nosso canal foi hackeado. Eu estou fazendo o programa hoje no canal pessoal do Gênio Araújo, que inclusive foi criado agora e não tem nenhum inscrito. Então vou pedir a você encarecidamente que está aqui no YouTube que se inscreva no canal. Do mesmo jeito que você se inscreveu lá no Pesqueira Esportes, que eu estou tentando recuperar, mas está difícil. Foi um vírus que entrou no meu computador e acabou trocando todas as senhas lá do meu canal no Pesqueira Esportes. Então, por enquanto, eu vou ficar nesse canal aqui. Eu peço a você que se inscreveu lá, que se inscreva também nesse canal, porque pode ser que ele seja definitivo, tá certo? Se você estiver no Facebook, segue do mesmo jeito, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a Arcade Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A Arcade Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
vamos começar o esporte regional desta sexta-feira falando do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo, fechando a quarta rodada, tem o 12º dia de disputas. Às 8h15, valendo vaga no G4 do Grupo A, tem Mônaco e Juventus de Esmero. Às 10 horas, valendo vaga no G4 no Grupo B, tem Liverpool de Riacho do Meio contra o Marrom Glacé da Pitanga. E vem aí, é dia 20 de agosto, no outro domingo, a grande final do Campeonato do Seminário. Continental de Beira-Mar e Juventude do Centenário. Quem é que vai levantar a taça? Neste domingo tem amistoso no Campo da Pitanga, a partir das 9h30 da manhã, um clássico local, viu? Tem o Colorado, o grande Colorado tradicional, enfrentando o Milan da Central. E esse time que você está vendo aí é o Pesqueira Futsal Sub-20, que ontem jogou amistoso contra os Futeboys, com sua equipe principal, e foi 3-2 para os Futeboys. Os gols do Pesqueira foram marcados por Uíris e Vinícius. Léo, João Paulo Gil e Danilo Lino marcaram para a equipe do Futeboys. Daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre esta partida. E vem aí a grande final da Copa da Amizade de 2022. É no dia 3 de setembro no estádio Cícero Leite. São Caetano de Queimada Grande, lá de São Bento do Una, contra o Juventude de Baixa Grande daqui de Pesqueira, do meu amigo André Lapada. Será que o Juventude vai papar mais uma? Vamos aguardar. É dia 3 de setembro, às 3 horas da tarde, no estádio Cícero Leite. Bom, vamos chegando aqui com o noticiário local. Antes eu quero pedir a você que não é inscrito no canal. Eu estou com um canal novo aqui, é o meu canal pessoal, Gênio Araújo. Foi criado hoje para a gente colocar o programa no ar. O meu Pesqueira Esportes lá foi hackeado. Com 590 inscritos, infelizmente vou ter que começar tudo do zero, mas com a ajuda de vocês eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, vamos começar falando desse amistoso, né? O Pesqueira perdeu por 3-2, mas é um resultado esperado. Da mesma forma, quando o Pesqueira Sub-20, por exemplo, pegou um time Sub-17 e venceu de 11-1, era esperado. Quando tem diferença de categorias, o resultado é esperado. Mas é válido. Ontem à noite eu estava conversando com o professor André Wilson e eu estava dizendo que esses desafios eles são válidos, até porque você vai jogar um campeonato que é bastante difícil, equilibrado como o Campeonato Pernambucano, tem participação de grandes equipes e você realmente tem que fazer testes difíceis. Ontem a equipe do Futeboys era uma equipe aberta, uma equipe que tinha jogadores acima de 20 anos. E mesmo assim foi um duelo muito bom. André gostou muito da movimentação da equipe. Então, são vários. Eu até contei uma história da seleção de vôlei de Cuba, a seleção feminina de Cuba, que teve ali dos anos 90, que tinha a Mirella Luiz, que era espetacular. Ela era baixinha no tamanho, mas tinha uma impulsão em tempo de bola que fazia com que ela era um fenômeno, era uma das melhores atacantes, se não a melhor atacante do mundo que eu já vi. E essa seleção feminina de vôlei, ela treinava contra times masculinos, jogando com a rede masculina. Só para se ter uma ideia, a diferença de centímetros é quase 20, é 19 centímetros, para ser mais preciso. A rede feminina fica a uma altura de 2,24 e a rede masculina de 2,43. Então, realmente tornava a seleção imbatível por causa disso, que ela treinava com bola mais pesada também, situações que infelizmente não foi seguida, né? Lá em Cuba. Cuba hoje não é mais uma potência no voleibol, principalmente no voleibol feminino, e no masculino seus principais jogadores acabam se naturalizando em outros países, como o Leal aqui no Brasil, o Leão lá na Polônia, se eu não estou enganado é na Polônia, e o Leão joga. Então realmente são situações que precisam ser avaliadas e o resultado é o que menos importa. Os gols do time do Pesqueira foi de Uíris, né, que é um excelente jogador, um craque de bola, e o Vinícius. O Léo, o João Paulo Gil e o Danilo Lino fizeram os gols do Futeboys. Vai ter mais amistosos aí, a gente vai acompanhar mais de perto. Bom, vem aí a final da Copa da Amizade, edição de 2022 ainda. Teve aquela paralisação ano passado por causa das chuvas, depois Ceará foi avançando na Copa do Interior e acabou depois criando outras competições e
Até mesmo as equipes acabaram pedindo para sempre ir adiando, e teve as semifinais agora no mês de julho, e agora vai ter a grande final no mês de setembro. No primeiro domingo, né, dia 3 de setembro, lá no estádio Cícero Leite, em Sanharó. Quero mandar mais uma vez um abraço ao presidente Davidson, às 3 horas da tarde. Se Deus quiser, o Pesqueiro Esporte vai estar presente nessa, viu? Pra gente acompanhar lá o jogo do Juventude de Baixa Grande, né, do amigo André Lapada, o colecionador de troféus, contra o São Caetano de Queimada Grande, que é da cidade de São Bento do Una. Bom, vamos falar agora da final do campeonato do Seminário. Muita gente estava perguntando se vai ter 2 jogos, se vai ter decisão de terceiro lugar. Não, não terá decisão de terceiro lugar. Normalmente decisão de terceiro lugar acaba acontecendo WO, porque as equipes não têm mais interesse. Então a gente acaba tirando, não tem nem premiação, a não ser medalhas. Então é pouco para o time ir, no caso não terá. Mas provavelmente terá algum evento. A gente vai informar isso nos próximos dias. Lembrando, no outro domingo, dia 20, grande final do Campeonato do Seminário entre o Continental de Beira-Mar e o Juventude do Centenário, que inclusive vai estar nos grandes times do nosso futebol. A última vez que ele chegou na final foi vice-campeão, chegou mais uma vez, até porque esteve ausente no campeonato do ano passado. Falar agora de Baixa Grande, a rodada do fim de semana. Olha, o Mônaco e o Liverpool de Riacho do Meio vão jogar todas as suas fichas dessa rodada. Somente a vitória interessa para essas duas equipes. Se por acaso elas perderem, principalmente se perder ou então empatar, não estarão matematicamente eliminadas, mas virtualmente sim. Por outro lado, é o jogo do Juventus de Esmeri do Marrom Glacé confirmarem a classificação. Eles dependem apenas dessa vitória. Vencendo, eles estarão matematicamente classificados. Como não tem rodada no Seminário, então vamos todos acompanhar esses 2 grandes duelos, encerrando a 4ª rodada do Campeonato de Baixa Grande. Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. O União foi decacampeão pesqueirense, ou seja, 10 vezes seguidas. A última dela em 1965, que a gente vai ver esse time lá da final de 65. Depois o Comercial, um ano depois, quebrou essa hegemonia, foi campeão em 66, a gente também vai ver esse time. Tem o Campinense de Baixa Grande no Campeonato do Centro Social em 1982 e o Juventude do Centenário, vice-campeão do Campeonato do Seminário em 2019. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando no ano de 1965. O União foi campeão 10 vezes seguidas e este é o time do decacampeonato. Venceu o Comercial no primeiro jogo por 2-0 e depois teve 2 empates com o Comercial em 1-1 para ser o campeão pela 10ª vez. Em pé, Tião, Valdir, Ataíde, Joãozinho, Chico de Olimpão, Pinheiro e Zezito. Agachados, Luiz Severo, Nildo, Leal, Benedito, Tonho Galo Cego e Zezinho. No ano seguinte, em 1966, o Comercial finalmente foi campeão e quebrou essa hegemonia. Em pé, Bruno, Jaime, Zitão, Aloysio Torres, Paulo Melo, Assi, Pinheiro e Paulo Biapino. Agachados, Gilson Freitas, Tarol, Arthur, Rubinho de Cearó, Marcos Careca e Zé Carlos. Agora vamos com o Campinense no Campeonato do Centro Social Urbano em 1982. Em pé, Giveraldo, Zé Ulisses, Bamba, Lula Teobó, 27, Arnaldo Muniz e Zé Lafayette, o Zé Soldado. Agachados, Libra, Ronaldo, Cícero da Celpe, Fernando Leite e Cabo Ramos. Para finalizar, vamos com o Juventude do Centenário, vice-campeão do Campeonato do Seminário em 2019. Está na final de novo este ano. Em pé, Wellington, Zé, Guilherme, Gil, Borges, Pepe, Chudinha, Washington, Cido, Mazinho, Tony, Aldo, George, João Eudes, Giovanni e Tota. Agachados, Carlos, Gijo, Sandro, George, Damião, Cleiton, Cafu, Renato, Dinha, Du e Paulinho. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o noticiário do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B. 23ª rodada começando hoje
com Novo Horizontino e Mirassol às 19 horas. E às 21h30 tem Tombense Sport. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogo. Amanhã tem Criciúma e Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, Sampaio Correia e CRB. Às 18 horas tem Vila Nova e Avaí. No domingo tem Chapecoense e Atlético Goianiense, Guarani e Juventude, Vitória e Ceará. E na segunda-feira tem ABC e Ituano. Agora vamos detalhes do jogo do Sport e também do noticiário pernambucano. Bom, vamos chegando agora falando do futebol pernambucano. Começando pela Série B, hoje o Sport está em Muriaé e vai defender a liderança contra a Tombense, que vem de um resultado ruim, né? A Tombense estava vencendo o jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa na última segunda-feira, fez 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo levou a virada. E teve um gol anulado pelo VAR, um gol polêmico. Então vem em baixa a equipe lá de Minas Gerais, que inclusive está na zona de rebaixamento. O jogo será no estádio Soares de Azevedo. E o Sport tem dúvidas nas laterais, na lateral esquerda principalmente, né? Não vai ter o Eduardo na direita, mas aí o substituto é o Everton. E na esquerda ele não vai ter o Filipinho. O Eduardo e o Filipinho nem viajaram. O Igor Cariús está suspenso, não pode ser o substituto. E o Rosales, que pode jogar, está regularizado, mas falta entrosamento com o restante da equipe. Então pode ser que o Chico entre nessa posição. E no ataque tem aquela dúvida eterna entre o Edinho e o Labandeira. Então o Sport deve ir a campo de Renan, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Chico, ou então Rosales, Fábio Matheus, Ronaldo e Alan Ruiz, Labandeira ou então Edinho, Wagner Love e Luciano Juba, o técnico Anderson Moreira. A Tombense deve ir a campo de Felipe Garcia, Kevin Augusto Silva, Zé Vitor e Egídio, Bruno Silva, João Pedro e Matheus Friso, Alexandre Jesus, Fernandão e Cleiton, técnico João Bulci. A arbitragem é uma mistura de estados, viu? No apito é Braulio da Silva Machado, da FIFA e de Santa Catarina. Nas bandeiras, Danilo Ricardo, de São Paulo, Nailton Júnior, do Ceará. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Falar do Náutico, a diretoria parece que contornou lá a situação e a paz vai voltar a reinar lá nos aflitos. O meio-campo Souza foi multado por insubordinação e foi reintegrado à equipe. Ele não treinou pela manhã, mas à tarde estava na academia. Então o relacionamento dele com o Fernando Marchiori vai ser profissional, não precisa ser de amizade, é assim que toda empresa funciona. E o objetivo maior é trazer pontos ou ponto lá do jogo contra o Paysandu, até porque o Paysandu é um adversário direto, um empate lá não seria um mau resultado, porque o Náutico continuaria na frente do Paysandu. Santa Cruz, celebrando o Dia dos Pais, o tri estadual de 2013, o Santa Cruz lançou um terceiro uniforme, a camisa semelhante àquela usada na temporada em que, além de ter conquistado o tricampeonato pernambucano, conquistou também o Campeonato Brasileiro da Série C. Curiosamente, não sabe nem quando é que vai estrear, né? Provavelmente só para a torcida mesmo. Vamos falar do Retrô. O Retrô joga domingo no estádio Castelão, lá em São Luís, contra o Maranhão, às 16 horas, a primeira partida das oitavas de final. E uma notícia importante, a CBF confirmou que a partir dessa fase todos os jogos terão o uso do árbitro de vídeo, do VAR. Então é uma forma de ter mais segurança nas arbitragens do campeonato. Para esse jogo, o técnico Marcelo Martelotti vai ter todo o elenco à disposição, inclusive o Fernandinho. Falar agora de futebol americano. O que é que o futebol americano está fazendo aqui no noticiário de Pernambuco? O Carlinhos Bala anunciou que vai atuar no futebol americano pelo Recife Mariners. Ele que vai disputar a Liga Nacional de Futebol Americano, que é regionalizada, né? E já tem até estreia, será no dia 20, no estádio do Arruda, contra os Carrancas, lá de Petrolina, pela Regional Nordeste. Lembrando que ele vai ter a função de kick, ele vai ser responsável pelos chutes, tanto pelo fio de gol, quanto para a devolução da bola para a equipe quando vai na quarta tentativa. Então, boa sorte ao Carlinhos Bala, que estava se aventurando no X1, agora vai para o futebol americano. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional, destacando Libertadores, Sul-Americana e Copa do Mundo Feminina.
O Giro Nacional e Internacional começa falando da Libertadores da América. Ontem no Presidente Perón, o Racing virou o confronto para cima do Atlético Nacional. Fez 3-0, tinha perdido por 4-2 e vai ter um duelo argentino na semifinal contra o Boca Juniors. Ainda desse lado da tabela vai ter o confronto entre Deportivo Pereira e Palmeiras. Já no Defensores del Chaco, o Flamengo foi eliminado, o atual campeão. Perdeu para o Olímpia do Paraguai por 3-1. O Olímpia vai pegar o Fluminense. Desse lado da tabela tem ainda Bolívar e Internacional. Copa Sul-Americana. Ontem no Casablanca, LDU Quito perdeu para o Ñublense por 3-2, mas tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, então a decisão foi para os pênaltis e deu o time equatoriano, venceu por 4-3 e vai pegar o São Paulo. Ainda desse lado da tabela tem Botafogo e Defensa e Justiça. Já o Fortaleza conheceu seu adversário, vai ser o América Mineiro. Num jogo bem disputado na Neoquímica Arena, Bragantino e América ficaram no empate em 3-3 e o time mineiro venceu nos pênaltis. Ainda desse lado da tabela tem Corinthians e Estudiantes de La Plata. Copa do Mundo Feminina, saiu a primeira semifinal. Ontem à noite, com um gol no finalzinho, a Espanha venceu a Holanda por 2-1. E hoje, na madrugada, o Japão, que era o único time que ainda era campeão, foi eliminado. Perdeu o pênalti e perdeu para a Suécia por 2-1. Neste sábado, às 4 horas da manhã, tem Austrália e França. E às 7h30 tem Inglaterra e Colômbia. A semifinal já definida será na terça-feira, às 5 horas, entre Espanha e Suécia. Vocês viram aí que a Copa do Mundo Feminina vai ter agora um campeão inédito, né? O Japão, que era o único time que já tinha conquistado o título, foi eliminado, assim como foi a Noruega, como foi a Alemanha e como foi os Estados Unidos. Então vai ter um campeão inédito do mundo. Vamos saber quem vai ser, né? Eu estou torcendo muito para a Colômbia, mas eu acho que ela não chega. Mas fica a minha torcida, principalmente pela Caicedo, lá jovem de 18 anos, que é um fenômeno, a Caicedo, jogadora da Colômbia. Bom, o Flamengo foi eliminado da Libertadores e a torcida não recebeu bem o time no desembarque lá no aeroporto. O time chegou nessa madrugada de sexta-feira e tinha dezenas de torcedores lá gritando time sem vergonha. Jogadores e diretoria foram os principais alvos. Dessa vez não ficaram só do Sampaoli, né? Apesar de que o Sampaoli também teve suas culpas ontem. Continuidade de Filipão no Atlético Mineiro passa por sequência no Brasileirão. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time tem meta a alcançar, pelo menos o G4 ou G6 do Brasileirão, chegar na Libertadores do próximo ano, sem ter que ser naquela fase pré, né? Que você tem que fazer 2 confrontos ainda. Botafogo, Lucas Perry e Adrielson, né? Ex-Sport, 2 dos destaques do Botafogo na temporada. Lucas Perry, que jogou no Náutico também, né? Tem saídas encaminhadas para o Lyon em 2024. Curioso é que os 2 times é do grupo lá do John Textor, né? Então ele está vendendo para ele mesmo. Só que o Botafogo vai ter lucro sim. A diretoria alvinegra espera 8 milhões pelo goleiro, 8 milhões de euros, que dá 42 milhões e 700 mil reais. E 6 milhões e meio pelo zagueiro, que dá 34 milhões e 7 mil reais. Lembrando que o Sport tem direito a um percentual nessa questão, e o São Paulo é que tem direito pelo Lucas Perry, já que ele é da base lá do Tricolor. E o Marcos Leonardo dos Santos, hein? Quer ir de todo jeito para Roma e não pensa mais em jogar no Peixe. Porém, o Santos, que está na zona de rebaixamento, é irredutível e quer que o jogador fique até o final do Brasileiro. Depois ele vai jogar lá na Roma, só que o jovem atacante de 20 anos quer ir embora agora. Hoje começa o Campeonato Saudita, né? Tão badalado. Quais são os brasileiros que vão estar lá? Roberto Firmino, Fabinho, Malcom, Alex Telles, Anderson Talisca, Michael, Romarinho, Vitinho, Petros, Paulo Vitor e outros jogadores. Então, hoje começa o Campeonato Saudita. A gente nem vai dar muito destaque porque vamos aguardar chegar nas fases decisivas. Não são todos os times lá do Campeonato Saudita que tem esses destaques, mas a gente vai acompanhar muito o Al Nassr e o Al Hilal, principalmente nesta campanha. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Goiás 3, Cruzeiro 2.
Copa Espírito Santo, jogo de ida das quartas de final, Linhares 0, Nova Venécia 4. E vamos chegando agora com a agenda dos outros campeonatos nesta sexta-feira. Começa principais campeonatos europeus. Campeonato Inglês, primeira rodada às 16 horas tem Burnley e Manchester City. Pelo Campeonato Espanhol, às 14h30 tem Almeria e Rayo Vallecano. E às 16h30 tem Sevilha e Valência. Campeonato Francês, às 16 horas tem Nice e Lille. Campeonato Português, às 16h15 tem Braga e Famalicão. Copa Paulista, às 19h30 tem Noroeste e Mirassol. Bem, você viu aí que hoje começa alguns campeonatos europeus. A Copa da Alemanha e a Copa da Itália vão ter rodadas desse fim de semana. Por isso que o alemão e o italiano não começam nesta semana, mas os outros sim. A gente vai acompanhar os campeonatos europeus. O saudita a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque não tem muito tempo de tradição lá. Bom, mais uma vez, antes de terminar, eu quero pedir que você que está vendo esse vídeo, se inscreva. Ele não tem nenhum inscrito por enquanto, ele foi criado agora este canal. É o canal Jânio Araújo, o Pesqueiro Esportes, aquele canal que tinha 590 inscritos, acabou sendo hackeado por um vírus, modificou todas as senhas e eu estou sem acesso a ele. Estou tentando recuperar, mas está difícil. Então talvez eu fique nesse canal aqui mesmo. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanhã, Pranho, Leré e Buiú. Pranho.